Olá, sejam bem-vindos à apresentação de trabalho que tem como tema Manual da Construção Industrializada, desenvolvido pelas alunas Stephanie Vicente, que sou eu, e Helena Maia. Ambas cursamos Engenharia Civil na UFPR Campus Pontal do Paraná e esse trabalho está sendo apresentado para a disciplina de Construção Civil, ministrado pela professora Elizabeth Bavastri. Então, o que nós precisamos saber logo de cara sobre esse seminário? Nós vamos tratar de alguns conceitos que são de extrema importância, então vamos estar apresentando eles rapidamente aqui no começo. Então, esses conceitos importantes, esses conceitos primários, são definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais especificamente a NBR 15.715 de 2013. Então, essa NBR vai definir a palavra componente como sendo uma unidade integrante de determinado sistema da edificação, com forma definida e destinada a atender funções específicas, que seriam, por exemplo, blocos cerâmicos ou de concretos, telhas, formas de porta, etc. Já um elemento será parte de um sistema com funções específicas. Geralmente, ele é composto por um conjunto de componentes, por exemplo, a vedação de blocos, o painel de vedação pré-fabricado ou estrutura de cobertura. Já o sistema construtivo será a maior parte funcional do edifício, um conjunto de elementos e componentes destinados a cumprir com uma macrofunção que a define. Por exemplo, a macrofunção fundação, estrutura, vedação vertical ou instalação hidrossanitária são alguns exemplos de sistemas construtivos. Agora, segundo a NBR 13.531 do ano de 2000, um projeto é um conjunto de instruções construtivas definidas e articuladas em conformidade com os princípios e técnicas específicos da arquitetura e da engenharia, para assim integrar a edificação, desempenhar determinadas funções em níveis adequados. Por exemplo, é um sistema construtivo maior ou um sistema construtivo pré-fabricado. Já segundo a NBR 9062, um elemento pré-fabricado é, em geral, executado industrialmente, mesmo em instalações temporárias, em canteiros de obras ou instalações permanentes de empresas destinadas para este fim, que atende a requisitos mínimos de mão de obra qualificada. Além disso, a matéria-prima deve ser testada e ensaiada quando no recebimento pela empresa e previamente a sua utilização. Já um elemento pré-moldado é executado fora do local de uso definitivo, com menor rigor nos padrões de controle e de qualidade. Esses componentes podem ser inspecionados individualmente ou em lotes por inspetores ou empresas especializadas, dispensando a existência de laboratório e demais instalações próprias necessárias ao controle de qualidade. Agora entrando no maior tema, que é a industrialização, este é um processo de natureza repetitiva em que a variabilidade casual de cada fase que caracteriza as ações artesanais é substituída por graus pré-determinados de uniformidade e continuidade de execução, típica de operações parcial ou totalmente mecanizadas. Pode-se considerar que o uso de sistemas construtivos industrializados permite produzir em maior quantidade, com maior qualidade e melhor controle e demonstração do desempenho ambiental em um tempo menor comparativamente a outros tipos de sistemas construtivos, ou seja, a mão de obra manual, artesanal, ela passa a ser substituída por máquinas. No Brasil, as primeiras aplicações de pré-fabricação ou industrialização na construção civil se deram com o uso do concreto armado e da estrutura metálica, seguidas de chapas de gesso acartonado com montante metálico para vedação do tipo drywall, entre outros, Também pode ser citado o banheiro pronto, que consiste em uma célula acabada, cuja operação no canteiro é apenas a colocação sobre a laje, que já está preparada para recebê-lo. Mais recentemente, observou-se também no Brasil a intensificação do uso de estruturas industrializadas para complexos esportivos, como na Copa de 2014 e na Olimpíada de 2016, bem como em obras de infraestrutura e, em especial, nos aeroportos. A industrialização e a pré-fabricação possuem diversos benefícios, que abrangem desde a racionalização dos recursos até a melhoria da qualidade do produto, já que é quando este é fabricado na indústria, em geral, que o seu controle de qualidade é maior. Alguns benefícios dessa industrialização são
o menor prazo de execução, a produção independente de condições climáticas, o uso de mão de obra especializada, a matéria-prima selecionada, o maior controle de qualidade na execução, a maior qualidade e precisão geométrica, o menor consumo de materiais e percentual de perdas, o maior potencial de desconstrução e, por último, mas não menos importante, o maior controle dos custos. Entrando agora nas camadas de industrialização na construção, nós temos 3 ciclos. Na verdade, são 2 ciclos mais conhecidos e um ciclo que vem se intensificando agora. Então, começando pelo ciclo fechado. Ele é um ciclo onde há transferência da maior parte das operações do canteiro para a usina, maior aplicação de princípios de organização e controle de produção, além de processos que utilizam estruturas celulares de grandes painéis, em geral, ou de elementos que não podem ser intercambiáveis com outros. Já a produção de ciclo aberto é uma proposta de uma pré-fabricação de componentes padronizados, os quais poderiam ser associados com produtos de outros fabricantes, com modulação e padronização de componentes, fornecendo uma base para compatibilidade entre os elementos e subsistemas. Já o ciclo flexibilizado, ele possui um alto grau de especificação, que vem sendo utilizado nos últimos 20 anos na Europa, devido, entre outros fatores, às possibilidades dos acabamentos de alta qualidade nos elementos pré-moldados. Neste caso, além dos componentes, o sistema em si e o projeto são flexibilizados para se adequar a qualquer tipologia arquitetônica. Outros tópicos importantes para a industrialização são a racionalização e a coordenação modular. Essa coordenação, segundo a NBR 15.873, é uma coordenação dimensional mediante o emprego de um módulo básico ou de um multimódulo. Em outras palavras, consiste em uma base matemática que relaciona medidas de projetos às medidas modulares, sendo uma ferramenta fundamental à sistematização do processo de industrialização da construção. Esta traz benefícios ao processo construtivo como um todo, desde o projeto de arquitetura, ampliando as alternativas de soluções construtivas até a construção, potencializando a produtividade e as soluções de logística. Conclui-se, então, que a racionalização, analogamente à industrialização, passa pela mudança de todo o setor da construção e depende de ações institucionais, como a adoção da normalização e padronização. Falando agora sobre as etapas do processo produtivo industrializado, esse processo utiliza sistemas industrializados e pode ser estruturado de maneira a permitir que as vantagens da tecnologia industrializada sejam alcançadas, implicando em um método composto por 7 etapas principais, sendo elas o planejamento preliminar, a contratação, o planejamento executivo, a fabricação, a montagem, o monitoramento e o recebimento. Além destes, eles podem ser caracterizados considerando os seguintes aspectos: a produção dos elementos em fábricas, a contratação, a tributação e os arranjos de processos produtivos diferenciados. Existem também tipos de sistemas construtivos, visto que o processo construtivo industrializado pode envolver componentes, elementos ou sistemas construtivos como um todo, o que significa que quando se trata de um sistema construtivo híbrido, componentes e elementos podem ser contratados separadamente para compor uma solução construtiva. Se tratando de contratação de sistemas construtivos, na produção de edificação e de infraestrutura, é possível contratar 3 tipos de sistemas, sendo eles um sistema que utiliza técnicas ou métodos convencionais, um sistema que utiliza técnicas e métodos racionalizados e pré-fabricados e industrializados, e um sistema que utiliza parte do sistema convencional e parte de um sistema industrializado. Para que tudo isso ocorra, é necessário um planejamento preliminar, que é o primeiro passo na tomada de decisões, onde será analisada a viabilidade prévia, considerando aspectos técnicos, econômicos e visando definir a demanda e o objetivo a ser contratado. Então, dentro desse planejamento, nós temos a definição e caracterização do objeto, a análise do pré-projeto, a análise da localidade, a análise dos critérios mínimos de desempenho técnico, a definição da tecnologia a ser utilizada e o fluxo de caixa esperado. São necessárias também algumas documentações para viabilidade prévia, incluindo informações sobre desempenho técnico, econômico e ambiental, bem como a existência de pré-projeto, especificações, orçamento e cronograma. São necessárias, então, informações, documentos e relatórios de ensaio dos requisitos de normas, documentos comprobatórios do atendimento aos requisitos da NBR 15.575 ou a da TEC,
garantia e prazos de garantia, responsáveis técnicos pelos projetos, produção e execução e roteiros. Então, a seguir, nós conseguimos ver algumas tabelas deste manual de construção sobre objetos demandados, itens a serem observados nos componentes, elementos e sistemas, algumas informações a serem levantadas, mais informações, tudo isso feito previamente, como parte daquela análise preliminar. Para realizar a análise do desempenho técnico, nós subdividimos esses tópicos. A análise do desempenho técnico dos componentes e elementos deve ser feita na produção, ou seja, na fábrica, considerando os parâmetros exigidos pelas normas da ABNT. Já o controle de qualidade na produção dos componentes também deve ser observado incluindo o recebimento de matéria-prima, materiais ou componentes, controle do armazenamento e controle da produção. Por outro lado, para sistemas construtivos para habitação, além da ABNT, devem ser feitas análises nos casos de sistemas construtivos inovadores para habitação. Neste caso, conforme apresentado, a contratada deverá comprovar o seu desempenho por meio da apresentação do documento de avaliação técnica, da DATEC. No caso de sistemas de infraestrutura ou outras edificações, o desempenho deve ser comprovado por meio do cumprimento das normas respectivas a cada um dos sistemas. Agora, no que diz respeito às garantias, a garantia legal é o período de tempo previsto em lei que o comprador dispõe para reclamar do vício ou defeito verificado na compra do seu produto durável. O termo de garantia, no qual são considerados os componentes, elementos ou sistemas construtivos efetivamente empregados, apresenta os prazos de garantia a partir da entrega dos componentes ou elementos e da conclusão do imóvel, da carta de habite e da entrega das chaves aos compradores no ato do recebimento da sua unidade, no caso de edificações. Segundo a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no artigo 618, nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro dos materiais de execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Além dos já justificados, existem outros atributos do planejamento preliminar que neste momento só serão citados, como a responsabilidade técnica, a manutenção preventiva, o monitoramento, o fluxo de caixa e a agregação do valor. Falando um pouco sobre a contratação, após a conclusão da etapa de viabilidade prévia, é iniciado o processo de contratação das empresas que serão envolvidas no processo de produção de componentes, elementos e sistemas industrializados, sendo que algumas peculiaridades devem ser verificadas antes do início desse processo, é claro. Além disso, o processo diferencia-se nos setores privados e públicos, com etapas específicas para cada setor. Primeiramente, no setor privado, são 3 etapas: planejamento e contratação, fase contratual e fase posterior. Enquanto no setor de obras públicas temos a fase preliminar, a fase interna, a fase externa, a fase contratual e, por fim, a fase posterior. Detalhando um pouquinho o processo de contratação, temos o primeiro passo, que seria a relação, a seleção das empresas fabricantes, fornecedores e montadoras. A contratação dessas 2 etapas pode ocorrer separadamente, ou seja, a empresa fabricante é diferente da empresa montadora, ou em conjunto, em que a empresa que fabrica os elementos é a mesma que realiza a montagem. Temos a etapa de concepção e viabilidade, que serve para analisar as possibilidades de uso de um sistema construtivo industrializado. Temos a seleção do projetista, do fornecedor, do montador. Temos também a etapa de contrato e temos o escopo, onde deve se apresentar e atentar para definir claramente quais são os objetos do contrato, definindo as responsabilidades de cada agente. Temos também o cronograma para que tudo fique explícito, O cronograma de fabricação, execução, entrega. Temos também os preços e formas de pagamento, tanto dos fornecedores quanto do projeto final. Os requisitos de qualidade, quais normas serão aplicáveis, quais devem ser cumpridas. A fiscalização, que deve ocorrer desde o início até o final, tanto da obra quanto do contrato, de todos os aspectos. E a responsabilidade, quais serão as responsabilidades do contratante e da contratada, para que tudo fique explícito e não ocorra um erro ou uma disseminação no final. Olá, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre o planejamento executivo. Eu fiz uns resumos de alguns tópicos que a gente deve levar em consideração para ter um resultado positivo em relação à obra. Então, a gente tem que sempre se atentar ao projeto, à viabilidade, à execução e o uso e manutenção.
Em relação ao projeto e à viabilidade, é onde são feitos trânsito de informações entre todos os envolvidos, sejam eles projetistas, fornecedores de materiais, componentes e responsáveis pela execução da obra, até a concepção de projeto e produção. Ele vai ser configurado posteriormente em um projeto de produção, onde vão ser definidas a ordem e manual de tarefas que vão ser executados. Em relação à viabilidade, você tem que levar em consideração, primeiramente, o planejamento físico, que é a sequência das tarefas, mas também um planejamento financeiro, que englobam as quantidades de insumos, os custos de cada um, quanto vai ser gasto em cada etapa da obra, e também o planejamento logístico, que é onde esses insumos vão ser guardados, se eles vão ser pedidos separadamente para poder ter onde guardar, se eles vão estar protegidos, isso é todo o planejamento logístico. A gente também tem a parte da execução, que é onde de fato ocorre o planejamento da execução, quais técnicas vão ser utilizadas. A mecanização em canteiros, ela se preocupa de modo geral como anda esse processo de aquisição de equipamentos, organização dos colaboradores, entre outros fatores. No caso do uso de manutenção, é criado um manual de instruções que contém, por exemplo, expectativas de vida útil daquela construção, alguns detalhes construtivos e recomendações de manutenções preventivas que vão ter que ser realizadas eventualmente para garantir uma saúde ali da construção. A gente também fala sobre o controle de qualidade, que ele deve estar envolvido em todos os processos, até no comprometimento dos envolvidos e de fato a concretização dos elementos que foram propostos no início do projeto. A contratada ela tem que oferecer todo o suporte, desde o planejamento até o projeto, materiais de fabricação, a instalação e assistência posteriormente. O ideal seria que a contratada tivesse um sistema de gestão de qualidade, assim facilitaria o processo se existisse esse recurso. O controle de qualidade nos materiais, ele tem que ser atestado pelo fabricante, de forma que ele comprove que aquele material ele tem boa procedência legal e tem um aval ambiental e todas as outras questões que são envolvidas. Na fabricação, ele tem que dar laudos periódicos, além de que devem ser retiradas amostras aleatórias e serem colocadas em análise. E assim ele vai ter um controle ali se está saindo alguma coisa do normal e poder ter os seus critérios e fazer uma relação de defeitos e até onde esses defeitos são aceitáveis. O prazo ele tem que ser cumprido pela contratada e ela tem que prever eventuais atrasos que podem ocorrer nesse processo. Mas também o contratante ele tem que cumprir as suas obrigatoriedades, mas tudo isso tem que ser regulamentado por um termo de responsabilidade e cumprimento de prazo. O processo de montagem ele tem que levar em consideração algumas questões, por exemplo, condições de acesso para chegar esses pré-fabricados no local é possível, tem alguns obstáculos, tem riscos, é possível levar um pré-fabricado desse tamanho, com esse peso, tem que definir quais os equipamentos que vão ser usados para manipular isso, um plano de montagem, esse vai ser primeiro, depois o número de equipes que vão estar disponíveis, o cronograma, qual pré-fabricado vai chegar antes, qual vai chegar depois, tem que fazer uma verificação. A gente também tem a interface com alocação e condições dos elementos montados em low, com a montagem subsequente dos elementos industrializados e interface com obras híbridas e mistas. A gente também tem como pré-requisito que o canteiro tenha um terreno firme e livre de interferências, tenha um espaço adequado e seja facilitado o acesso. Caso de acidente, quem tem que assumir a responsabilidade de manutenção dessa proteção é a contratada, ela tem que indenizar o montador que possam ocorrer, tem que assegurar a proteção e tem que remover a proteção quando ela não for mais necessária. Caso tenha alterações, tem que ter uma regulamentação de ambas as partes, e o manuseio e a montagem também é por responsabilidade da montadora. Em relação ao monitoramento,
Ele deve ser feito por meio de fichas de acompanhamento e, caso seja comprovada alguma inconformidade, tem que ser empregada uma ação corretiva. Mesmo depois da montagem, ainda a contratada tem que monitorar os produtos por um tempo pré-determinado. A periodicidade, os formatos de acontecimento têm que ser acordados antes. E para ocorrer o processo de aceite da obra, tem que passar por um checklist, que é os termos de contrato, a documentação, notas fiscais, guias do INSS e ISS, garantia, manual do proprietário e as build. Agora eu vou falar sobre alguns dos sistemas construtivos. Primeiro eu vou falar pelo aço, que ele originou depois da era do ferro fundido e do ferro forjado. Eles são versáteis, então eles têm muita flexibilidade arquitetônica, são empregados desde estágios de futebol até pontes, viadutos, tem muita resistência mecânica e ocupam pouco espaço, que fazem com que, além de ter uma redução da carga das fundações, aumente a área útil dessas construções. Ele é totalmente reciclável e é fácil de fazer o transporte, além de fazer com que o tempo de execução de um projeto diminua em 40%. Além disso, a gente tem alguns elementos, que são os elementos de ligação, que são os detalhes construtivos que unem as partes das estruturas entre si. Geralmente, elas são parafusadas para ter um fácil manuseio. Também tem as vedações, que tem um critério a ser utilizado, então tem alguns tipos de estruturas em aço, como light steel framing, painéis arquitetônicos de fachada, painéis metálicos termoisolantes. Aqui tem algumas tipologias, que é os aços estruturais, as chapas, os perfis, os tubos, os parafusos, telhas, steel dick e estacas metálicas. Também tem estruturas mistas, que é a junção do concreto com o aço. Ali eu coloquei um exemplo de pilares que tem esse aço e o concreto em si, mas ele também pode ser colocado em vigas, em lajes, independente. A gente tem alguns cuidados, que é o tratamento contra a corrosão. Geralmente é tomado esse cuidado no projeto, que faz com que tenha um escoamento de água para não entrar muito em contato com o aço e ele não ser corrosivo, mas caso não tenha essa possibilidade, tem que escolher um sistema de proteção, que ele pode ser galvanização ou pintura, mas também tem que avaliar os impactos ambientais desse tipo de sistema de proteção. Ele é muito resistente ao fogo, então tem alguns países que é regulamentado que tem que ter uma quantidade de aço para questão de segurança mesmo. Agora eu vou falar o sistema construtivo em light steel framing. Eles são padronizados e têm resistência comprovada. E tem facilidade de obtenção de perfis a frio, além de ser durável e ter fácil montagem. Ele também promove grande flexibilidade arquitetônica, acelera o processo de construção e é reciclável e incombustível, ou seja, ele tem dificuldade de pegar fogo. Além de ter ótimo desempenho termoacústico. Ele tem alguns métodos de montagem, que é o stick, onde os perfis eles são montados no canteiro de obras mesmo, modular, que daí ele já tem um nível maior de industrialização, porque as estruturas elas já chegam prontas, só serem montadas, e os painéis, que podem ser fabricados tanto fora quanto no próprio local de obra. Aqui tem alguns dos elementos, dos componentes, que é os perfis de aço, as vedações, isolantes, barreiras impermeáveis, impermeabilizantes, coberturas e telhas. Ele é feito em várias camadas para obter o resultado desejado. A gente também tem a ordem com que o processo é feito. Primeiro é feita a fundação, depois a fixação dos painéis à fundação, os painéis, o isolamento térmico e acústico, as lajes e daí sim a cobertura. A gente também tem os sistemas construtivos em drywall. Eles são utilizados em vedações internas em qualquer tipo de edificação. Eles não têm função estrutural. Então, eles são forros, revestimentos, também na montagem do mobiliário. O programa que avalia se está tudo ok com esses componentes é o Programa Setorial de Qualidade de Drywall. Em relação aos forros, eles podem ser de dois tipos em drywall. Ele pode ser forro estruturado, que é constituído por parafusamento de umas mais chapas, e o forro aramado ou em H, que ele é só uma justaposição dessas chapas.
Aqui a gente tem alguns dos componentes, que é os perfis de aço, as chapas de gesso, isolantes termoacústicos, os parafusos, no caso, tá escrito errado ali, os tratamentos de juntas e as lãs de vidro. A gente também tem diferenças em tipo de revestimento, tem o revestimento estruturado, que ele é parafusado, e o revestimento que é apenas colado, que a gente pode ver nas duas imagens. A gente também tem os sistemas construtivos industrializados em concreto, que ele está tendo muita aplicabilidade em obras industriais, comerciais e habitacionais e infraestrutura. A norma que rege é a BNT-NBR 9062-2006. O planejamento é muito importante nesse caso para garantir uma segurança e estabilidade da construção. Também é possível produzir, nesse modelo, fachadas, fundações e coberturas. Mas algumas soluções são mais adotadas nesse caso, que é os sistemas aporticados, que se tratam de pórticos planos compostos por pilares e vigas de fechamento. Tem também o sistema esqueleto, que é muito flexível arquitetonicamente, se tratam de basicamente sistemas esqueléticos com os elementos estruturais vinculados nele. Também tem os painéis portantes, que são painéis verticais localizados nas extremidades, onde ficam as fachadas, e eles servem de apoio para o piso. E tem os sistemas estruturais para os pisos propriamente dito, que são uma das estruturas mais antigas que têm sido utilizadas ao longo do tempo. E por fim, a gente tem o sistema industrializado wood frame, que ele é um tipo de sistema construtivo que basicamente usa madeira, né? Ele tem grande popularidade no Brasil e ele é feito bastante nos Estados Unidos pelo sistema plataforma. E ele pode ser aplicado de 4 formas, em kits pré-cortados, que eles são tradicionais e artesanais. Basicamente, toda a estrutura da obra é montada na obra em si, ali no canteiro. E tem o Penalize Homes, que já é mais industrializado. Ele vem com painéis de parede, treliças, que torna mais seguro, mas consequentemente tem mais valor agregado, então ele é mais caro. Tem o Modular Homes, que já é uma evolução. Eles são fabricados tridimensionais com as janelas, portas já instaladas. E tem o Manufactured Home, que é basicamente a casa chega pronta já no canteiro, ele só é instalado em cima de um chassi metálico. E é basicamente isso. Muito obrigada.